22. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. 10 para meio-dia, agora 9 para meio-dia. Você vem com o Juliano, você vem com informação aqui no nosso balanço, tá? Seguinte, a gente está acompanhando desde sexta-feira a história que envolve o Lar Anália Franco. Essa instituição que aqui em Londrina há 56 anos atende crianças órfãs. Ele tem um trabalho socioeducativo, tem uma escola, mas tem lá também um orfanato. E é justamente esse orfanato que foi alvo de uma ação judicial e na última semana a juíza Camila Tereza Gustalaf Cardoso, da Vara da Infância e da Juventude, determinou que o lar seja extinto como abrigo para crianças. E mais do que isso, proibiu o poder público em qualquer uma de suas esferas de repassar dinheiro, recursos para o Lar Anália Franco. Essa história caiu como uma bomba no final de semana. E a pergunta que se faz agora é essa: qual vai ser o destino das crianças que estão no lar? São 30 crianças atendidas lá, 30 crianças que a partir de agora não recebem mais este recurso do município e nem de qualquer outra esfera pública. E mais do que isso, né? Novos abrigos não poderão ser feitos no local. Nesse momento, o Ministério Público está concedendo uma entrevista coletiva para falar a respeito deste assunto, levando em conta que foi o Ministério Público que ingressou com essa ação depois de denúncias de funcionários e ex-funcionários de maus tratos entre os profissionais e também com as crianças. A repórter Lívia Oliveira está na sede do Ministério Público neste momento com a promotora Josiane Aleteia, responsável por este caso. Lívia, boa tarde. A entrevista coletiva chegou ao fim agora há pouco. O que é que o Ministério Público falou desta ação, cujo resultado é a extinção? Importante dizer isso, tá? Imaginem que o Lar Anália Franco seja um estabelecimento comercial. É como se a prefeitura caçasse o alvará. A decisão da justiça é pela extinção do Lar Anália Franco, como abrigo de crianças se mantém apenas a escola, né, Lívia? Boa tarde. Todos. É uma situação bem grave. A promotora estava nos explicando, né, que em julho do ano passado já tinha saído aí uma decisão da Justiça condenando o lar por questões relacionadas também a maus tratos. E nessa mesma época, o Ministério Público tinha entrado aí com uma nova ação investigando outros casos aí de outras 5 a 10 crianças. A promotora não pôde passar o número exato e nem que maus tratos seriam esses para preservar as crianças. Porém, ela esclareceu aqui que tudo que o Ministério Público pediu nessa ação foi concedido pela Justiça, incluindo o afastamento da diretoria, dos funcionários, a dissolução do Lar Anália Franco, suspensão de repasses, cassação de registros também junto aos conselhos municipal e assistência social. Então, eles não podem mais receber dinheiro público. A promotora está aqui ao meu lado, a gente está entrando aqui em coletiva, podem começar aí a participar também dessa entrevista. Então, nós vamos iniciar aqui, doutora Aleteia. O que levou, então, a essa ação? Diante desses maus tratos, o Ministério Público exercendo o poder constitucional de fiscalizar a entidade de acolhimento, comparecemos em loco com equipes preparadas para fazer escuta especializada dessas crianças, o relato espontâneo delas, e verificamos em loco, no local, que as denúncias eram procedentes, a princípio ali, da forma como a gente apurou, as crianças confirmaram as denúncias que nós recebemos. Foi um processo muito lento, né? Porque vocês nunca tinham tido a oportunidade de conversar a sós com essas crianças. Então, o que mudou nessa ação e nessa conversa que vocês tiveram? Foram acompanhados também de psicólogas, de pessoas preparadas para fazer essa oitiva? Sim, a lei determina que quando uma criança é vítima de crime, de abusos, de maus tratos, ela não pode ficar falando várias vezes sobre isso. É uma revitimização. Então, as pessoas que fazem essa escuta têm que ser pessoas capacitadas, que ao invés de revitimizá-las, vão protegê-las e acolhê-las. Então, nesse dia, nós fomos com pessoas capacitadas para fazer esse relato espontâneo, acolher esse relato espontâneo.
também uma investigação bem difícil, porque essas crianças, elas em geral são órfãos, não tem ninguém que fale, né, por elas, então realmente precisou da denúncia aí e da ajuda de pessoas que estão diretamente lá no próprio Lar Anália Franco, outros funcionários, para fazer essa ponte aí com as autoridades. Isso, foi uma denúncia de ex-funcionários, foi uma denúncia bem descrita, bem especificada. Quando a gente compareceu lá, a gente já tinha em mente exatamente o que poderia ser apurado, investigado, e essa denúncia, infelizmente, acabou se confirmando. Lívia. E agora, como é que está a relação entre Ministério Público e Prefeitura de Londrina também para saber a destinação dessas crianças? Olha, a relação, o município está cumprindo o que a Justiça determinou, tá? Essa intervenção já foi lá atrás, liminarmente, então o município já está acompanhando, nós também estamos acompanhando e fiscalizando o próprio município, ele só está atendendo a determinação da Justiça. Então, toda essa transição já está sendo feita e preparada para que essas crianças não sofram. Jamais elas vão deixar de ter um teto ou um acolhimento em razão disso. Pelo contrário, nós estamos trabalhando para que elas continuem em proteção. Nós temos uma pergunta do nosso apresentador, Juliano. Olívia, basicamente isso que a promotora disse, mas eu queria ser mais taxativo com relação a isso. O convênio com a prefeitura, ele terminou na última sexta-feira. A ação que proíbe qualquer repasse de verba pública é datada a decisão judicial da quinta. Então, a partir de hoje, a prefeitura não pode botar mais grana no Lar Anália Franco, na prática é isso. E até a gente ter um novo lugar para essas crianças, como é que fica? Há uma possibilidade da prefeitura ainda repassar algum valor para manter o funcionamento da entidade? Porque me preocupa isso, não vai ser de um dia para o outro, do dia para a noite, que a gente vai conseguir um espaço para 30, para 23 crianças, para o número de crianças que estão no lar hoje. Como é que fica isso? Promotora, o apresentador pergunta como é que está sendo a transferência dessas crianças, se já começou, né, porque já é uma decisão aí que vem de quinta, sexta-feira, e como encontrar lugar para essas crianças aí assim de uma hora para outra. Eu sei que a senhora já vem trabalhando isso com a assistência social do município, já há bastante tempo desde que a senhora assumiu, né, então como é que vai ser? Na verdade, nós buscamos a todo tempo preservar essas crianças, por isso que o Ministério Público nunca trouxe à tona esses fatos, essas ações. Já houve também condenação anterior do lar por maus tratos e fatos semelhantes, né? Por quê? Porque as crianças estão lá dentro e elas frequentam a escola, frequentam a igreja, têm um ambiente social e as pessoas poderiam começar a perguntar e expor essas crianças. Então, nós nunca trouxemos esses fatos ao conhecimento para protegê-las. Mas, como a senhora até colocou já na pergunta, esse acompanhamento já está sendo realizado há meses. Então, já há, sim, a preparação do município, já houve um edital administrativo que já acolheu outras instituições que ficaram em lugares em primeiro, segundo e terceiro lugar nesse edital de chamamento, né? E já vai ser feita a transferência de acordo com os estudos que o município está fazendo, que seria o melhor para essas crianças e adolescentes. Mas é imediata essa transferência? Na verdade é um processo, né? As instituições já ganharam e essa transferência tem que ser feita de forma bem cautelosa e carinhosa para essas crianças primeiro serem acolhidas. Por exemplo, o município, para você ter uma ideia, teve que ir final de semana lá para acalmar essas crianças. A dúvida é que o lar não recebe mais recurso, né? Então sim, essa que é a dúvida aqui do Juliano. Não vai haver interrupção do serviço público, né? O lar deixando de prestar imediatamente, outra instituição já tem que assumir o serviço e assumirá. Muito obrigada, então, pelas informações. Voltamos já, Juliano, com outros detalhes. Tá certo, a Lívia está no Ministério Público, a nossa equipe está nesse momento também lá com a direção do Lar Anália Franco. Daqui a pouco a gente vai ouvir a secretária municipal de assistência social para entender toda essa história, tá? Obrigado, Lívia. Porque vem cá, a gente tem duas situações. Na sexta-feira, a gente falou aqui da história que envolvia o edital que a prefeitura lançou para contratar um novo orfanato que deveria ter um espaço individual para cada uma das crianças. Até então, não se tinha informação dessa ação. Ela só chegou no sábado, tá? O secretário municipal de assistência social, Jaqueline Micali, me ligou no sábado para falar da determinação da justiça para a extinção do lar como orfanato e a proibição de repasse de verbas públicas. Na sexta-feira, a direção do lar reuniu a imprensa para falar sobre a questão do edital, sobre as adequações que seriam feitas. A Laís Cardoso esteve lá e explica um pouco mais do funcionamento do Lar Anália Franco, que já há quase 60 anos recebe crianças órfãos, ouve a direção e na sequência a gente repercute ao vivo essa decisão judicial que eu repito. Bombou, vazou no final de semana. Meio-dia em ponto, enche a tela. É lógico, a principal preocupação é com essas crianças.
e se mexe com tantas crianças assim, se mexe com a comunidade. O Balanço discute esse assunto sim, logo na abertura nessa segundona. Roda a reportagem. A paixão pela música faz parte da vida do Eric. Quem vê o Eric assim, trabalhando como cantor, DJ e com uma empresa de eventos, não imagina a história de superação que ele passou. Por causa da violência doméstica, ele foi ainda bebê, com mais 2 irmãos, morar no lar Anália Franco. Vivendo no abrigo, ele aprendeu lições para a vida toda. Nas fotos, ele guarda lembranças de momentos especiais que passou no abrigo junto com amiguinhos e as tias do lar. Assim, ele conseguiu crescer feliz, mesmo longe do pai e da mãe. Até tinha as tias que cuidavam da gente, né? Eu morei com várias tias, né? Que cuidavam da gente, que educava, né? A gente tinha semana de limpeza, semana de tudo. Era tudo organizadinho, dia de limpeza de cada um. Se não limpasse direito, tinha que limpar de novo. A alimentação tinha horário, tudo certinho. Na minha época era bem organizadinho. A notícia de que o lar Anália Franco pode parar de prestar esse tipo de acolhimento pegou o Eric de surpresa. Muita gente depende dali, né? Como eu dependi. Imagina quantas pessoas passaram por ali. Agora, simplesmente, tem que ter um quarto de cada um. Isso aí não existe. Membros da diretoria e o advogado que acompanha o caso falaram sobre a decisão da prefeitura de encerrar o contrato com o abrigo. O motivo da decisão está no edital aberto pelo município. As instituições interessadas não podem ser alvos de ações judiciais. Atualmente, o lar Anália Franco abriga 23 crianças e adolescentes. Para prestar esse serviço, são 36 funcionários. Caso o contrato com a prefeitura seja encerrado, os abrigados podem ser transferidos e os funcionários demitidos. Mas a assessoria jurídica do lar já recorreu da decisão. O advogado que representa o lar Anália Franco disse que 2 processos que foram abertos contra a instituição já foram arquivados. Um outro processo de 2021, movido por ex-funcionários, não teria relação com as crianças e adolescentes que estão no abrigo. Por isso, a decisão da prefeitura foi recebida com surpresa. São situações que não acontecem há mais de 10 anos aqui dentro da instituição e foi totalmente resolvido, né? Tudo que o lar Anália Franco foi condenado a pagar 4 salários mínimos fez o pagamento, então não teve mais problema desse processo. E existe um processo em andamento que tem base em denúncias falsas feitas por ex-funcionários que estavam descontentes, né, com o afastamento do acolhimento. Então elas fizeram uma série de denúncias falsas, mas acreditamos também que nesse processo não teria causado o problema que o edital trazia, pois eles não tratam especificamente de problemas envolvido ao artigo 5º do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no nosso entendimento, essa inabilitação foi equivocada, né? Nossa equipe conversou com a secretária municipal de Assistência Social, Jaqueline Micali. Ela disse que o município abriu um chamamento público e que o lar foi inabilitado para prestar esse serviço na cidade. Por isso, as crianças e adolescentes seriam transferidas para outros abrigos, sem correr o risco de ficarem desabrigadas. O lar Anália Franco, especificamente, não foi habilitado porque não respondeu às cláusulas do edital e recorreu. Agora nós temos um prazo para avaliar o que eles recorreu, aonde pode ser aceito ou não, e o processo corre normal. O que é importante colocar? É um serviço que nós temos um número de vagas no município, então nós temos 100 vagas, isso não muda. Além de abrigo, o lar também atende 180 crianças na educação infantil. Esse serviço não seria afetado. O presidente da instituição comentou a decisão do município. Ele se emociona ao pensar que as crianças podem ser transferidas. São 38 famílias que irão perder o emprego e não só isso. A nossa maior preocupação, além das famílias perder o emprego, é a condição dessas crianças. Porque o lar ele oferece às crianças muito mais do que um abrigo, muito mais do que um acolhimento. Se você fizer uma pergunta para essas crianças, você quer ir embora? Nenhuma quer ir embora. Nesse momento,
a gente tem aquela máxima: decisão judicial não se discute, se cumpre. E a juíza Camila Tereza Gustalataf Cardoso, da Vara da Infância e da Juventude aqui de Londrina, eu tenho o trecho da decisão aqui, que é o que tem os principais fatos que chamam a atenção. Primeiro aqui o afastamento dos funcionários envolvidos nas denúncias. Afastamento, mostra aqui, Erlei, definitivo, tá? Não é mais aquele afastamento provisório, é afastamento definitivo. Aqui, ó, no item B dessa decisão, presta atenção no que prega, no que determina a juíza. Determina a dissolução da entidade Lar Anália Franco em relação à atividade prestada de acolhimento institucional, ou seja, como orfanato, permanecendo apenas a de educação infantil. O que é que significa isso? O orfanato deixa de existir e segue apenas a escola que o Lar Anália Franco mantém. Outro ponto importante, aqui por favor, Erlei. Determinar a suspensão total do repasse de verbas públicas relativas ao acolhimento institucional, ou seja, verbas públicas que são encaminhadas especificamente ao orfanato, ao abrigo das crianças, tá? Então, estes são os principais artigos da decisão da juíza, que eu repito, é nova, saiu no final da semana, no final de semana ela foi divulgada e nesse momento o Rafael Machado está lá no Lar Anália Franco, está com o presidente da entidade, Valdomiro dos Santos, com o advogado da instituição, Dr. Gustavo Fazolo, para entender um pouco disso. Rafa, duas situações. Com essa decisão, o poder público não pode mais encaminhar recursos para o lar. Ele consegue se manter funcionando, consegue manter essas crianças por quanto tempo sem esses recursos? E na esfera jurídica, eles vão recorrer dessa decisão? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Então, para entender primeiramente os efeitos aí dessa decisão que saiu no final de semana, a gente vai conversar aqui com o Valdomiro Ferreira, que é o presidente desde janeiro aqui do Lar Anália Franco. Valdomiro, boa tarde para você. Obrigado por atender nossa reportagem. Como é que fica o atendimento para essas crianças, né? Quase 30 crianças e adolescentes que são atendidas pelo Lar Anália Franco, e por conta aí dessa decisão houve uma série, né, de despachos, né? Como é que fica o atendimento aqui? Boa tarde. Boa tarde. Bom, com referência às crianças do acolhimento, nós temos um contrato ainda com a Prefeitura até o dia 28. Essa decisão depende das decisões jurídicas que nós estamos trabalhando para que a gente consiga reverter esse quadro. Mas quero tranquilizar os pais que têm as suas crianças matriculadas aqui em nossa creche, que o Lar Anália Franco não vai fechar. E, pelo contrário, estamos ampliando esse serviço para que possamos trazer mais crianças, que as famílias londrinenses tenham mais espaço aqui no Lar Anália Franco. Agora, a partir da semana que vem, estaremos entregando mais uma sala de aula que agrega mais 20 crianças. E até junho deveremos entregar mais 4 salas com capacidade de mais 20 crianças. Ou seja, vamos totalizar até o ano que vem mais ou menos 210 crianças matriculadas aqui no Lar Anália Franco. Valdomiro, a juíza determinou a suspensão do repasse de verbas públicas. O lar consegue se manter sem aí esse dinheiro que vinha da prefeitura? Veja bem, esse é um trabalho, é uma responsabilidade da prefeitura. Com relação ao abrigo, a prefeitura ela tem a obrigação de fazer esses repasses, porque nós somos o prestador de serviço da prefeitura. Então, eu queria deixar bem claro que uma coisa é uma situação e outra é outra. Com relação à nossa educação, ela funciona redondinha, temos uma boa parceria com a prefeitura, não temos problema de repasse, não temos nenhum problema de como fazer essa gestão. O impasse, ele só está vinculado ao acolhimento. Então tá bom. Juliano, agora a gente vai conversar com o Dr. Gustavo Fazolo, que ele vai falar um pouco mais pra gente sobre essa parte jurídica também. Doutor, a decisão saiu na última quinta-feira, vocês já foram intimados? Essa decisão já está valendo aqui para o lar? Boa tarde. Oi, boa tarde. Nós não fomos oficialmente intimados ainda, nós tomamos conhecimento através da imprensa, né, da decisão. E no nosso entendimento, né, a decisão ela já foi proferida, mas os efeitos dessa decisão ainda não estão valendo. Ou seja, as crianças permanecem aqui até o dia 28 de fevereiro? Sim, o que o contrato prevê, né, que até o dia 28 de fevereiro o lar preste esse serviço, e o lar vai continuar prestando o serviço de acolhimento. E se eventualmente tiver alguma outra novidade, é só mais para frente mesmo.
Então tá bom. Obrigado, doutor Gustavo Fazolo. Então, essa é a situação aqui no lar Anália Franco, Juliano. Ouvimos então o presidente, também o representante jurídico, o doutor Gustavo Fazolo, falando pra gente a respeito. Importante que eles divulgaram inclusive uma nota depois da decisão que saiu na última quinta-feira, reiterando que o lar não vai fechar as portas, apenas aí esse problema com a justiça em relação ao acolhimento de crianças e adolescentes, Juliano. Eu entendo, Rafa, a posição do lar, e a gente aqui está fazendo questão de ouvir todo mundo, tá? O balanço, ele está envolvido sim com as questões da cidade, tá? A gente fala de polícia, claro que a gente fala de polícia. A gente fala de prestação de serviço, a gente se envolve nas questões e por isso a gente foi até o Ministério Público, a gente está no lar. O que a gente tem nesse momento é uma decisão judicial que determina a dissolução do lar Anália Franco como orfanato, como abrigo de crianças, tá? Obrigado, Rafa. A gente fez questão de ouvir a promotora, fez questão de ouvir a direção da entidade do departamento jurídico e já a gente vai ouvir a secretária municipal de assistência social, Jaqueline Micali. Por quê? Porque tanto a direção do lar Anália Franco quanto a promotoria pública disse, olha, a responsabilidade de manter estas crianças é da prefeitura. Bota a tela aqui para mim. O destino destas crianças está nas mãos, sim, da prefeitura. Será que já há? Este processo foi aberto, este edital. Já há novas entidades prontas para trabalhar, para receber essas crianças de uma forma imediata? A gente volta a esse assunto já. Mexeu com você, tá aqui no Balanço. Você fica comigo, porque neste